Bom dia, queridos. Tudo bem? Joia? Vamos lá para a nossa pílula de história dessa semana, bem pequenininha, bacana. Vamos lá. Essa semana eu vou falar sobre a epidemia de meningite no Brasil, que ocorreu durante o período dos governos militares. Esse assunto é um assunto muito interessante, porque ele veio à tona agora, quando o nosso Ministério da Saúde, que não tem ministro, aliás, já se foram dois nesse governo, Bolsonaro, e agora o nosso Ministério de Saúde é administrado por mais de não sei quantos, dezenas de militares, né? Os militares que administram o nosso Ministério da Saúde, o nosso Ministério da Saúde não tem médico, resolveu ocultar os dados dos mortos e dos contaminados do coronavírus. Resolveu dificultar o acesso aos dados. E aí muita gente lembrou da meningite e a epidemia de meningite no Brasil. O que isso tem a ver? Tem a ver porque não é a primeira vez que os militares fazem isso no Brasil. Até lembram muito a epidemia de meningite. Porque a epidemia de meningite, quando surgiu no Brasil, em 1971, nós tínhamos no governo brasileiro o presidente, se é que a gente pode chamar de presidente, né, o senhor Garrastazu Médici, o presidente dos anos de chumbo, o presidente da tortura, né, o pior período da história brasileira. E esse presidente, ele simplesmente se negou a falar do surto de meningite. As pessoas morriam de meningite no Brasil sem saber o que elas tinham, porque a imprensa era proibida de dar notícias sobre a meningite. A meningite foi ocultada. Para o governo foi fácil acabar com a epidemia, é só não falar para o povo. O povo não sabia que tinha epidemia, todo mundo vivia normalmente, o vírus circulava e matava todo mundo e o pessoal ficava tranquilo. Não existiam as redes sociais, não existia divulgação, a população não tinha noção do perigo. A crise de meningite no Brasil matou muita gente entre 1971 e 1975. Sempre com o governo militar simplesmente escondendo a meningite. Até que a situação ficou tão feia e já tinha trocado de presidente militar, o presidente permanecia militar, mas era outro presidente, o Ernesto Geisel, que o Ernesto Geisel resolve que tinha que tomar uma providência, porque os hospitais estavam cheios, estavam tudo entrando em colapso, né, por causa da meningite. Eles resolveram, então, importar, e detalhe, já existia vacina, importar a vacina da França para vacinar as pessoas no Brasil. Né? Só que demorou, né? A fábrica da França teve que fazer uma nova unidade só para fabricar para o Brasil, demorou a chegar as vacinas, né? Então, nesse período, não se falou nada. Quando as vacinas chegaram, aí sim autorizou a imprensa a dar notícia, né? Mesmo porque as aulas tiveram que ser canceladas, né? O Pan-Americano que ocorreu no Brasil teve que ser transferido para a Cidade do México. Tudo isso por causa, né, do surto de meningite. E aí é que deram a notícia e começaram a vacinar as crianças na escola, né? Houve uma campanha em massa de vacinação, mas durante 4 anos, quase 5, foi negado pela ditadura militar o acesso à informação do surto de meningite no Brasil. E morreram muitas pessoas com sintomas de meningite sem saber que tinham meningite. Os hospitais ficaram superlotados, muito parecido com o que ocorre hoje com o coronavírus, com uma diferença: existia a vacina. E houve simplesmente uma negligência porque as pessoas eram proibidas de dar notícia ruim. A imprensa não podia dar notícia ruim sobre a ditadura militar. Desculpa. Os governos militares a imprensa só podia dar notícia boa. E vamos combinar, a gente morrendo de meningite não era uma notícia boa. Só para exemplificar, no último ano, 1975, que teve o surto, morreu mais de uma pessoa por dia de meningite no Brasil. É sempre um número aproximado, porque os números na época da ditadura militar nunca são muito reais, mas morreram por volta de 400 a 500 pessoas de meningite no Brasil. Então, o modo que o Ministério da Saúde está tentando fazer hoje é relembrando um pouco o passado, né? Como acabar com a doença? É simples, não conta para ninguém que tem doença, que aí as pessoas saem na rua e se resolve o problema.
é a história do Brasil se repetindo. Grande abraço, amigos, fiquem com Deus e tomara que a gente tenha sorte. E quem sabe um ministro da Saúde. Em té.